Boa tarde, SEC. Nós vamos colocar nosso cabeçalho, vamos lembrar do tempo de escola, sala de aula, coisa boa, olhar um nos olhos do outro. SEC 28 de agosto de 2020. Versículo da semana, 7º B, vamos lá copiar. Versículo da semana está lá em Hebreus 13:16 e diz assim: Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Esse versículo nos fala de uma missão tão importante que Jesus deixou para nós e faz parte dos mandamentos. Lembra quando as pessoas chegavam para Jesus, e até mesmo com a intenção de pegá-lo, né, em algum erro, de testar se ele realmente era o Filho de Deus ou não, perguntavam para ele quais são os mandamentos, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Em que ele falava? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Chegando alguém aqui, vamos aguardar só um pouquinho. A gente fala novamente do versículo. Ver quem está chegando. Nós já iniciamos a gravação, mas nós vamos aguardar um pouquinho, tá? Olá. Quem é o Wesley Gamer? É você, Wesley? Wesley, o professor já iniciou a gravação, tá? Mas eu quero, assim, vamos dar continuidade. Eu estou falando do versículo, tá bom, querido? Vamos lá, então? Pega o seu caderno religioso, o dia de hoje, né? 28 de agosto de 2020. E o mês de agosto, que geralmente é tão demorado para passar, os seus colegas chegando. Oba, legal. Isso. Sabia que o 7º ano não ia me deixar na mão? Vamos só esperar um pouquinho, tá, Wesley? Aí nós vamos iniciar junto. Olá, Suelen. Olá, Antônio. O João ainda está conectando. Achei que vocês iam me abandonar hoje. Ia dar aula para mim mesma. Que bom que vocês estão aqui na aula, tá? Amo dar aula para vocês, gosto quando vocês estão com a gente. Eu já iniciei a gravação e eu estava falando sobre o versículo, tá? Vamos lá então? Aí os coleguinhas que forem, oi Fabiano, tudo bem? Forem chegando também, eu creio que o link demorou um pouco para ser enviado, né, para vocês, mas vamos lá. Vamos ganhar nosso tempo. Versículo da semana. Estava comentando sobre esse versículo, mas vou colocar novamente para que vocês possam ter também no caderno. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Hebreus 13:16. Hoje nós vamos ver na nossa aula alguns versículos também de Hebreus. Mas esse versículo em especial da semana, que fala sobre essa missão que nos foi deixada. Alguém está falando alguma coisa aqui? Deixa eu ver quem. Opa, não abriu lá. Depois eu abro lá, tá? Deixa só a gente correr aqui rapidinho. Então, esse versículo, ele nos diz para nós não deixarmos de fazer o bem e nem de ajudar uns aos outros. Eu estava comentando aqui que amar ao próximo como a nós mesmos faz parte também do mandamento. Né? Quando as pessoas, os fariseus, chegavam até Jesus tentando arrumar um jeito de enganá-lo, de fazer uma pegadinha com ele, de ver se ele falava alguma coisa que contradizia a Bíblia, né, os ensinamentos, uma vez chegaram para ele e perguntaram, né, qual era o mais importante dos mandamentos, digamos assim, e aí Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como você se ama. E quando nós olhamos para essa outra parte de amar ao próximo como nós nos amamos, nós pensamos daqui. Eu quero que façam o bem para mim. E eu também gosto de ajudar os outros. Então nós não podemos deixar de fazer o bem, mesmo distante. Às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou fazer o bem se a gente tem que ficar em casa? E como fazer isso? Deus sempre nos dá momentos de mostrarmos que nós sabemos fazer o bem, sabemos ajudar. Sabe, a gente, quando está assistindo televisão, vê tantas situações, né? Especialmente quando é programação local. A gente vê pessoas
solicitando ajuda. E assim, mesmo que não seja uma ajuda financeira, uma ajuda com oração, olha que coisa linda. Ajuda em casa. O que você pode fazer dentro da sua casa para ajudar aos outros? Dá um susto na sua mãe, dá um susto no seu pai, né? Faz uma coisa que você normalmente no dia a dia não faria, né? Isso são atitudes, às vezes tão simples, mas que falam tanto. Existe uma linguagem de amor. Eu quero trazer para vocês ainda essa aula sobre tipos de linguagem de amor. Cada um tem uma linguagem de amor diferente. A forma de demonstrar o amor e também uma forma de se sentir amado. Vocês sabiam disso? Ah, peraí, gente, agora que abriu aqui. Ah, Fabiano, vamos orar daqui a pouquinho, tá? Eu posso dizer para os colegas esse pedido de oração aqui? Você prefere que não? Tá? Qualquer coisa você fala aqui. Até perdi o que eu estava falando, foi muito sério que o Fabiano colocou ali. Só um pouquinho, falando aqui. Tá bom, nós vamos orar então depois pelo pedido que ele colocou, né? Das linguagens de amor. Às vezes a gente tem um jeito diferente de se sentir amado e de demonstrar amor também. E uma das formas, uma das linguagens de amor que existe é ações e serviço. O que é isso? Você demonstrar que você é uma pessoa fazendo algo para ela. As pessoas se sentem amadas por conta disso, tá? Vamos fazer uma oração, gente, tá? O Fabiano fez aqui um pedido, é um pedido muito sério, então não deixe de fazer o bem, de ajudar uns aos outros. Vamos agora ajudar nosso amigo, nosso colega de escola, de classe, em oração. Os dois avós deles estão com Covid e ele está pedindo oração, tá? Então lembrem dos avós. Depois você coloca o nome deles para nós, tá, Fabiano? Para que possamos orar depois, nos nossos momentos em casa, sozinhos, tá bom? Vamos orar, gente. Deixa eu ver se ele colocou os nomes aqui, aí a gente ora pelos nomes. Tá, Paulo e Leni, tá, gente? Vamos orar, tá bom? Ele tá dizendo aqui que a vozinha dele tá tomando os medicamentos, tá? E, assim, do caso dos dois, ela que tá, assim, um pouquinho pior, tá bom, gente? Mas vamos crer, vamos crer, vamos crer, vamos crer. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós nos colocamos na Tua presença, porque não há lugar para estarmos melhor do que com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos acolhe, obrigado porque o Senhor nos ouve, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor nos entende, obrigado porque em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia esse versículo, não deixar de fazer o bem para ninguém, até mesmo para os domésticos de nossa casa, aqueles que moram com a gente. Me mostra, Senhor, de que forma eu posso demonstrar esse amor, eu posso estar ajudando as pessoas que estão próximas a mim. E agora nós queremos nos unir em oração com o nosso colega Fabiano, Deus. Ele está colocando aqui o pedido de oração dele pelos avós que não estão bem, passando também por esse período da pandemia e se contaminaram com esse vírus. Senhor, em nome de Jesus, olha por eles, coloca suas mãos de cura sobre eles, livra-os de todo o mal, que esses medicamentos que eles estão tomando possam fazer efeitos. Sabemos que o Senhor usa os milagres e usa também os médicos, usa os medicamentos. Senhor, faça a sua vontade na vida deles, traga o alívio desses sintomas tão ruins, Pai. Nós confiamos em Ti, entregamos tudo em Suas mãos, pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê ânimo todos os dias para enfrentarmos toda e qualquer situação difícil que aparecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos confiar, gente, vamos confiar e nos alegrar no Senhor. Mariana, minha lindona, seja bem-vinda. Ana Júlia também, bem-vinda. Quem que eu não vi ainda que está aqui, deixa eu ver. O Fernandes, acho que eu vi na hora que ele entrou, né, Fernandes? Quem mais está aqui? Mariana, Suelen, já falei oi para ela. O Wesley também já estava aqui. Que bom que vocês estão aqui, gente. Gosto muito de estar com vocês. Hoje eu quero falar, nós vamos iniciar um assunto novo. Encerramos o assunto ali sobre Jesus, falando que de tudo que aconteceu com as pessoas que entraram na vida dele, as pessoas que mudaram depois, que encontraram com Jesus. E nós vamos falar agora sobre uma epístola, uma carta, que é a carta de Tiago. Tiago é uma carta muito pequenininha, mas tem tanto ensinamento para a gente, tanto ensinamento.
E ela nos encoraja. Sim, gente, eu coloco aqui o professor Giovanni também, tá, gente? O professor Giovanni teve um probleminha de saúde e ele está em observação, tá? Lembrem dele também. Nós terminamos nossa oração aqui, mas lembrem de orar para o professor Giovanni. Ok, gente? Então, nós vamos aqui a nossa aula. Nós vamos falar sobre essa carta de Tiago, porque ela nos traz muitos ensinamentos que para os nossos dias atuais, olha, que coisa perfeita, perfeita, tá? Nós vamos falar sobre provas. Quem gosta de prova, levanta a mão. Fazer igual quando a gente brincava quando era criança. Quem gosta de prova, põe o dedo aqui. Quero ver quem coloca o dedinho aqui, quem coloca primeiro o dedo aqui. Apesar de que vocês não querem mais me ver, né? Todo mundo escondidinho. Só eu que mostro a cara aqui. Mas vamos lá, gente. As provas, para que serve? Já pararam para pensar? Olha, quando eu estava estudando, né? Às vezes eu falava, gente, para que prova? Aí quando você vai para a faculdade, você pergunta, para que prova? Onde você vai tem prova. E o duro é que não é só na escola que tem prova, não. Durante a vida a gente tem prova. Tudo. Todos os momentos nós passamos por provas, por provações. Existem outros nomes para prova. Provação, aflição, tá? Vamos lá então, copiando esse assunto. Iniciando, né? Talvez a gente nem termine esse assunto hoje. Deixa eu ver aqui. Aqui. O tema é provas. Para que te quero? Já pensou, gente? Para que eu quero prova? Para que me servem as provas, né? Já não tá bom ter que copiar a matéria? Já não tá bom ter que estudar? Não tem que fazer prova? De repente até eu sei o conteúdo, mas na hora da prova eu não consigo me expressar e me saio mal na prova. Olha, para vocês terem uma ideia, a minha primeira nota vermelha que eu tirei, a primeira, olha só, foi na faculdade, na matéria de economia. E eu fiquei de PS daquela matéria. Quando eu tirei aquela nota baixa, eu fiquei tão assim assustada que eu travei naquela matéria. Isso foi no primeiro ano da faculdade de administração, né? Fiz algumas faculdades, já tenho uma coleção de faculdades. E nessa matéria de economia, né? Eu fiquei de PS, que é prova substituta, né? E fiquei muito mal por aquilo, sabe? Eu sabia o conteúdo, mas na hora ali travava. Mas consegui passar, graças a Deus deu tudo certo. Mas eu só passei por todo esse período sem nenhuma dificuldade com provas, é claro. Teve momentos, teve algumas provas em que eu não alcancei a nota que eu queria, mas consegui a nota. Mas o tema da nossa aula é provas. Para que te quero? Então coloca esse título, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, ninguém enfrenta um teste, uma prova, com disposição e confiança se não tiver certeza de que tem domínio sobre aquele conteúdo, tá? Para alguém tá tentando entrar aqui. Então, se não tem domínio do conteúdo, a gente não consegue de forma nenhuma para fazer uma prova. Olha como é difícil. Para alguém tá falando aqui, não entendi aqui. O Wesley colocou aqui um dizer aqui. Ah, tá. O Fernandes colocou que a nota abaixo dele foi lá no terceiro ano. Mas é que ele justificou, tá? Ele mereceu, né? Ah, Fernandes. Pois é, gente. Tem prova que a gente merece a nota que a gente tira. Tem prova que você se esforça, mas aquilo não acontece. Então, ninguém enfrenta um teste. Se eu chegar para vocês aqui, ó, se fosse sala de aula, entrasse na sala, sem avisar ninguém. Já passei por isso também. Então, hoje em dia, os professores não fazem mais isso, mas no meu tempo fazia. Ó, mandava arrancar uma folha do caderno agora, prova surpresa. Gente, olha, é uma reclamação. Ah, mas não avisou. Ah, não sei o quê. Ah, mas não dá. Ah, eu não estudei. Ah, não me preparei. Se você está preparado, né, para aquele conteúdo, você faz a prova tranquilamente, tá? Caso contrário, ó, Antônio, parabéns, o meu também, sabe? Meu boletim do primeiro ano, segundo ano só era 10. Ah, eu amava meu boletim do primeiro e segundo ano. Ai, gente, vamos lá então, né? Então, as provas, elas são desafiadoras. E nós vamos falar aqui, na carta de Tiago, já começa falando sobre isso, sobre provas, sobre provações na vida, tá? Não são só provas que nós fazemos escolares, não, tá? Vamos ver aqui um pouquinho desse conteúdo. A origem das provações. Eu quero que vocês, por gentileza, copiem esse versículo, porque ele é o versículo-chave da nossa aula de hoje. Meus irmãos, sintam-se felizes
quando passarem por todo tipo de provações. Tiago 1:2. Tiago já começa falando sobre isso. Então, o que ele faz? Geralmente, quando você envia uma carta, e a Bíblia também é assim, as epístolas, né, as cartas, elas começam com uma saudação, né? Deixa eu pegar aqui, vou ler para vocês aqui a saudação que o Tiago fez. Olha só, versículo 1, capítulo 1. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, tá? E aí vem o versículo 2, que é esse daqui. Primeiro, ele saúda todo mundo, do mundo inteiro, então está saudando nós também, né? Muito obrigada pela saudação, Tiago. E o versículo 2 já começa. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de provações, de aflições. Mas como assim, gente? Ficar feliz com uma prova surpresa? Ficar feliz uma prova que eu não esperava? Uma prova que eu não estava preparado para fazer? Na nossa vida é assim. Como que eu vou me alegrar quando eu estou passando por aflições? Como que eu vou me alegrar diante de uma pandemia e eu vejo pessoas doentes, de repente, por um período, eram só notícia de jornal. De repente, eram pessoas que eu conhecia. De repente, se tornaram pessoas dentro da nossa família, sabe? São provações que nós enfrentamos. Que coisa, né, gente? Por que essas provações? Então, vamos entender um pouquinho, diante da Bíblia, alguns agentes dessas provas, né, que ocasionam essas provas que nós passamos. Vamos ver? Então, de onde vêm as provas? Nós colocamos aqui 3 fontes, 3 agentes. E dentro desses 3 agentes, copiem por gentileza, tá? O tema aqui, o subtítulo, 1, 2, 3, tá? Satanás, Jó 1, do 1 ao 12. Se alguém quiser copiar alguma coisinha daqui, é importante, mas pelo menos a referência, por gentileza. Os homens também e Deus. Então, as provas podem vir dessas 3 fontes. Vamos falar primeiro do inimigo das nossas almas, né? Satanás. Vocês conhecem a história de Jó? Já leram, né? Alguma coisa sobre Jó? Já ouviram falar da história de Jó? Existem músicas sobre Jó. Né? Eu gosto daquela música da Midian, ela é bem famosa, né? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, né? Abandona esse Deus e morre. Aí começa a contar a história de Jó. E o lindo é que mostra a reação de Jó diante de toda a prova que ele passou. Gente, vocês acham que a prova que Jó passou foi fácil? Foi não, mas não foi mesmo. Então, lá em Jó, quem tiver curiosidade, depois leia. Jó 1, do 1 ao 12. O que aconteceu? O diabo pediu para o livro de Jó, gente, na verdade, algumas pessoas dizem que ele não foi assim não foi real. Foi uma história, tá? Para que nós entendêssemos que existe essa possibilidade, essas coisas acontecerem. Eu acho que foi um livro mesmo, sabe? Foi contado. Alguns atribuem até mesmo a autoria de Jó a Moisés. Pensa, que legal, tá? Então, é uma história que nós aprendemos bastante. Então, o que aconteceu? Eu vou só contar assim mais ou menos por cima, não vamos entrar em muitos detalhes não, tá? Jó era um homem íntegro, um homem sério, um homem que amava Deus, um homem que procurava deixar sua vida sempre certinha, ensinava seus filhos, era um homem muito rico também, sabe? Aquela pessoa próspera, mas serva de Deus. E chegou Satanás para Deus e fala que Jó só era assim porque ele não tinha prova nenhuma, não tinha luta nenhuma. E que se Deus permitisse que ele tocasse em Jó, ele ia ver que Jó não ia ficar adorando o Deus como ele adorava, não. Eu vou contar umas palavras bem simples, tá, gente? Para ficar mais fácil o entendimento. Resumo da coisa: Satanás toca em Jó, tá? E Jó passa por uma prova, por uma não, por várias provas extremamente difíceis. Todos os seus filhos morrem no mesmo dia, todos os seus bens somem, acabam, são roubados, são destruídos, e ainda por cima ele é acometido por uma doença terrível. Jó ficou todo ferido, cheio de ferida. Diz a Bíblia que aquilo doía tanto, gostava tanto, que ele pegava caco de tijolo, já viram caco de tijolo? Tijolo quebradinho, e raspava as feridas da pele com aquilo, sabe? Então, ela não é uma prova difícil, gente. Jó passou por uma situação extremamente complicada. E o diabo, ele usa algumas circunstâncias da nossa vida na tentativa de nos enganar, de trazer para nós aquela sensação
de que, Deus não se importa com você, Deus não está nem aí para você, Deus te abandonou, sabe? Sabe a armadura de Deus que nós temos lá em Efésios? Um dos itens da armadura é o capacete da salvação. O capacete, para um soldado, ele tem a função de proteger a cabeça, certo? Imagina aqueles soldados nos tempos lá da Bíblia, aqueles que protegiam toda a cabeça, né, do ataque dos inimigos. Então, o capacete da salvação que nós temos, ele serve para proteger a nossa mente dos ataques do maligno, sabe? Desses pensamentos ruins que às vezes vêm. E, gente, não importa, eles vêm, sabe? Não quer dizer que um é mais santo, não tem esse tipo de pensamento. Você já, quando tudo isso começou, ou em algum momento desse período que nós estamos vivendo, desde de março até agora, você já não se questionou? Deus, por que isso? Por que o Senhor não dá um jeito de acabar logo com essa situação, sabe? Então, aí Satanás vem e coloca na cabeça, Deus não está nem aí, Deus não se importa. Mas isso não é verdade. Então, o diabo, ele se aproveita de circunstâncias para nos enganar, tá? Então, ele, às vezes, coloca provas para nós, com o intuito de nos enganar. Tem um versículo lá em Pedro que fala assim que o diabo, ele é como um leão que fica rugindo e rodando ao derredor, só buscando um espacinho para que ele possa entrar e tragar a vida da gente. Ou seja, que ele possa entrar, um espacinho que nós dermos para ele vir e fazer a bagunça que ele sabe fazer. Tá? Vamos para o segundo. Homens também são usados. E aqui nós temos o exemplo que está lá em Gênesis 37. Começa em Gênesis 37, mas é uma história bem longa que vocês conhecem, já estudamos sobre José. Lembra? Estudamos toda a vida de José. Fizemos quase que, como se diz assim, uma novela da vida de José. José, ele sofreu, passou por muitas provas que vieram por homens. Gente, como que é? Né? Uma coisa assim terrível. Os irmãos venderam José como escravo. Os irmãos tiveram muito ciúme, alguns queriam matar. Aí outro irmão falou assim, não, não vamos matar, ele é nosso irmão, né? Mas por fim, venderam ele como escravo. Homens, então, armaram. Depois ele vai ser escravo na casa de Potifar, e lá ele é acusado de assédio falsamente pela mulher de Potifar. Mais uma vez ele vai para outro lugar pior, vai ser preso, acusado de algo que ele não fez. Então os homens, influenciados pelo mal, influenciado por ciúmes, né, por vingança, acabam prejudicando, fazendo com que muitas pessoas passem por provas, sabe, gente? Então José é esse exemplo, mas ele nos deixou, assim como Jó, um exemplo maravilhoso de confiança em Deus. Quando Jó passou por tudo isso daqui, ele venceu. Lá no final do livro de Jó, ele recebe tudo que ele tinha. Muito mais do que ele tinha. Tá? Então ele venceu. E em momento nenhum ele blasfemou, ele, né, como diz assim, chutou o balde com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Eu não merecia isso. Nada disso. Ele foi humilde, foi servo, assim como José também. José demorou mais de 13 anos para conseguir realizar o sonho dele. Olha só, gente, que coisa! 13 anos esperando por tudo isso. Acho até mais de 13, agora não me lembro a quantidade certa. Tá? Depois eu vejo e mando certinho para vocês. Mas ele esperou firme em Deus, tá? Ele foi acusado. Diante de tudo, José sabia que Deus nunca o abandonaria. Acho que mesmo lá preso, aquelas prisões, gente, eram lugares terríveis, lugares onde as pessoas adoeciam e morriam, porque eram úmidos e sujos, cheios de ratos, cheios de doença. E ali ele foi preservado, depois ele se tornou o quê? Governador do Egito. E, em terceiro lugar, Deus. Deus também nos põe à prova, em alguns momentos, sim, tá? E nós temos aqui o exemplo de Abraão. Que exemplo lindo! Sabe, Abraão, ele recebeu uma promessa quando ele tinha 75 anos. E eles não tinham filhos, ele e Sara. E Deus disse para ele ir para uma terra que ele mostraria, disse que ele seria pai de nações, e isso foi se realizar 25 anos depois. E aí vem a prova de Abraão, a prova maior. Ele passou por muitas provas nesse período de espera, é óbvio, né? Ansiedade, acabou que teve um filho com Agar, mas Gênesis 22 nos fala da maior prova que Deus pediu, tá? Para Abraão, que era o sacrifício do seu filho.
Olha que coisa. Ele tinha uma promessa daquele filho. E de repente, vem Deus e fala: olha, aquele filho que eu te dei, eu quero que você sacrifique ele para mim. E Abraão, no momento nenhum, falou: não, não vou, não, não sei o quê, não fugiu com o filho, fez tudo conforme Deus mandou. Mas Deus estava fazendo um teste só com Abraão. Deus não ia permitir que Abraão matasse seu filho, era uma promessa, dele viriam as nações, né? Multidões. E realmente aconteceu. Então, essas três fontes, então, o que nós podemos tirar disso aqui? As provas que vêm de Deus, elas vêm com um objetivo. E nós vamos ver agora, tá? Quais são os objetivos? As provas que vêm de Satanás, que vêm dos homens, elas passam por influência de terceiros, podemos dizer assim, né? Às vezes você pode provocar o ciúme em alguém, essa pessoa fica com tanto ciúme que depois começa a desejar mal para você. Isso não é legal. Olha o versículo da semana, né? Eu preciso desejar o bem para todo mundo. Nós vamos caminhar, gente, porque o tempo corre. Nenhuma aprovação acontece sem o consentimento e a permissão de Deus. Realmente, nada acontece, tá? Ele é soberano e as nossas vidas estão em suas mãos. Jó sabia disso, mesmo passando por provas. José sabia disso, mesmo com todas as provas. Abraão sabia disso, mesmo diante de um momento tão difícil. E para que servem essas provas, então? Primeiro, Deus nos prova com o propósito de corrigir. Copiem, por favor, tá? Deus nos prova com o propósito de correção. Meu chat não está querendo abrir hoje, gente. Está travando aqui. Depois eu leio todo mundo lá. Tá? É para copiar. Copia assim, ó. Para que servem essas provas? Primeiro, Deus nos prova com o propósito de corrigir. Coloque os versículos, né? Provérbios 3, 11 e 12 e Hebreus 12, 7. Esse Hebreus 12, 7 eu faço questão de ler com vocês, para que vocês percebam, tá? Hebreus 12, 7. O versículo 5 e 6, ele nos diz a mesma coisa que diz lá em Provérbios 3, tá? 11 e 12, que é assim, ó. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor castiga, não se desanime quando ele repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama, tá? Aí no versículo 7 diz assim, ó, suportem o sofrimento, as provas, com paciência, como se fosse assim um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando com seus filhos, tá? Então, alguns dessas provas vêm para nos corrigir. Como assim? Quando você faz uma coisa errada, você não é corrigido por sua família, sua mãe, seu pai? Ou vai deixar você fazer aquilo sem trazer, tem que trazer uma instrução para você, uma correção? Então, às vezes, nós precisamos de correção. Nós fazemos coisas que não estão dentro da vontade de Deus ou coisas que vão nos prejudicar, que não serão boas para nós, né, no futuro ou até no presente mesmo. E aí nós somos corrigidos, sabe? Alguém aqui já foi corrigido? Eu creio que todo mundo já passou por um momento de correção. E quando você passa por um momento de correção, não é maldade, é para ensino. E letra B, Deus nos prova com um propósito de aprovar a nossa fé. Tiago 2,14 fala sobre isso. É muito fácil a gente falar que a gente tem fé, mas eu preciso colocar essa fé em prática. É igual o versículo que nós falamos ali, né? O versículo da semana, né? Eu tenho que fazer o bem, mostrar o bem para o outro. Não adianta eu só falar, eu sei que eu tenho que fazer, se eu não colocar em prática. Olha o que diz Tiago 2,14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que esta fé pode salvá-lo? Então, nós precisamos colocar nossa fé em prática. Às vezes, algumas provas vêm para mostrar o quanto nós somos obedientes a Deus, o quanto nós somos pacientes, o quanto nós amadurecemos. Vocês já não são mais crianças. Vocês já são adolescentes, pré-adolescentes, alguns já são adolescentes ou são pré-adolescentes, e já tem coisas mais, como diz assim, maiores para vocês fazerem, né? Na vida de vocês, desafios maiores. E nós precisamos provar nossa fé. Ou você vai ficar a sua vida inteira agindo como se fosse um bebezinho, uma criancinha, daqueles que caem no chão, sabe, no mercado, quando pede uma coisa e a mãe e o pai não dá, fica lá esperneando, gritando. Não, né? Então, Deus nos prova também para provar nossa fé, para ver o nosso nível de confiança, como foi de Abraão, né? E aqui, para encerrar, tem um livro, eu não sei se vocês já leram,
O Peregrino, de John Bunyan, esqueci que se pronuncia o nome dele, acho que é. Esse livro é excelente, inclusive eu estou lendo de novo. Ele é um livro, olha, maravilhoso. Segundo alguns relatos, depois da Bíblia, ele é o livro mais conhecido. Então, se você não conhece o Peregrino, ainda há tempo de você conhecer, de você procurar ler. Ele conta a história, olha só que legal. Para quem não conhece, eu não vou dar spoiler não, fica tranquilo, tá, gente? Ele conta a história de uma pessoa chamado Cristão que anda procurando o céu, tá? O destino, né? A mansão celestial. E ele passa por muitos obstáculos, muitos personagens durante a vida dele. A parte que eu estou lendo agora, ele passa por um personagem chamado Flexível e pelo Obstinado. Então, esse escritor, ele usa algumas palavras e algumas situações que são coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. E ele está indo carregando um fardo nas costas, mas ele quer chegar no céu. Ele vai passar por muitas situações mesmo, tá? Eu não vou falar mais do que isso, só dessa parte que eu li hoje, que o obstinado chega para ele, que eram vizinhos dele, quando viram ele saindo em busca, né, do céu, e com aquele fardo nas costas. Fala para ele, larga a mão disso, para com isso, esquece, volta para sua casa. E ele acaba até convencendo o Flexível a caminhar com ele também. Só que eles chegam num ponto onde começa a passar por lutas, por provas. Aí o flexível começa a reclamar, será que está certo eu vir aqui? Ou seja, como que é a pessoa flexível? É aquela que ela aceita qualquer situação. Às vezes você sabe, tá, que tem que fazer uma coisa, que aquilo é certo, mas aí vem, né, influências, vamos dizer assim, daquele dos homens, lá que são uma das pessoas que fazem a gente passar por prova, começa a falar para você as coisas, começa a falar, e você acaba, flexível, vai para o que eles falam que é certo. Tá? É muito legal esse livro. Não, que assim, quem puder ler, por favor, tá? Não, vocês não vão perder tempo. É maravilhoso esse livro. Terminamos por aqui essa aula de hoje, não tem nenhuma tarefinha. Eu vou trazer poucas tarefas para vocês agora, tá? Nós vamos conversar bastante. Eu queria ouvir vocês também, tá bom? Mas fique hoje, então, esse assunto, de vocês pensarem sobre provas, provações, para que elas servem. Por que tem uns que passam por provas tão mais complicadas, né, gente? Parece que tem pessoas que você olha assim e fala, meu Deus, esse vem no mundo para sofrer. Qual o propósito disso tudo, tá? E olhe para você também, para as provas que você passa, para as situações que você passa, tá bom? Vamos encerrar aqui? Gente, ó, bom descanso para vocês, tá? Deus abençoe, força nas provas, força! Nas provas da escola e nas provas da vida, tá bom? Tchau, gente.